José Moçambique é um capoeirista. Ele ama a capoeira. A contação de histórias é apenas uma das formas utilizadas por esta professora universitária. Ela coordena um projeto que forma outros professores e os auxilia a levar as relações étnico-raciais para a sala de aula. José Moçambique e a capoeira é a gente falar dessa relação ancestral, ao respeito com os nossos mestres da cultura popular, das culturas populares. Então a ideia no projeto é a gente falar sobre a educação das relações étnico-raciais e também sobre o antirracismo, né? Que a gente precisa superar essa ideia de uma raça melhor do que a outra. A valorização das crianças negras, que muitas vezes elas ficam preteridas em relação às crianças brancas. Professora de português e inglês numa escola estadual em Bauru, a Catarine também trabalha a cultura afro-brasileira. Através da literatura, ela leva a alunos de 10 a 15 anos reflexões sobre o racismo e o preconceito. Através dela eu trago a cultura africana, a valorização dos protagonistas negros, a valorização também da cultura e também fazendo com que os alunos brancos e das outras etnias conheçam e desconstruam todos os preconceitos que a gente vai crescendo ouvindo, né? Eu sou uma pessoa branca e eu estou falando da temática africana, mas assim como a Angela Davis fala, né? Não basta não sermos racistas, temos que ser antirracistas. Em todo o Brasil, mais de 54% da população é negra, uma identidade que muitas vezes não é representada no currículo escolar. É por isso que em 2003 foi sancionada a Lei 10.639, que incluiu na rede de ensino a obrigatoriedade do estudo da história e da cultura afro-brasileira. E em 2008, a Lei 11.645 ampliou o olhar sobre a miscigenação no Brasil e incluiu a obrigatoriedade do ensino da cultura indígena. Nós temos 3 grupos étnicos, 3 matrizes étnicas que formaram a população brasileira, né? O nativo indígena, o branco europeu e o africano, que foi trazido para ser escravizado. E com a miscigenação, né, nós temos hoje mais de 50% da população brasileira afrodescendente. A sociedade brasileira ideal, para que realmente seja democrática, é que nós tenhamos negro representado em todas as instâncias, política, econômica e social, e não só ocupando espaços periféricos, mas espaços de centralidade, não é o que nós vimos. Para fortalecer a identidade dos negros e para que saibam contar suas próprias histórias, a supervisora de ensino na Diretoria Educacional de Bauru trata a educação antirracista como política pública. Como profissionais da educação, nós temos a responsabilidade de formação de pessoas. E se nós temos um olhar contaminado pelo racismo, né, nosso olhar vai impactar nessas relações. Quando olhamos para o aluno, a questão do projeto de vida, se o aluno quer ser cientista, astronauta, empresário, advogado, qualquer coisa que ele queira, ele tem que saber que ele tem o direito. Mas se o profissional da educação tem o viés racista, que entende que o negro tem que saber qual é o seu lugar, ele não vai validar o projeto e não vai fortalecer o projeto. Nas mãos, ela mostra a Biomiss. São bonecas que teriam sido criadas por negras escravizadas e viraram um dos símbolos da cultura. Para romantizar, criam histórias a respeito das bonecas. Inclusive, uma que usam em respeito ao Biomiss é que as mães no navio negreiro tiravam tiras das roupas e faziam as bonecas para distrair as crianças durante o trajeto. Né? Agora, tem outras versões, mas o importante o que é? Que nós apresentemos para as nossas crianças referências negras, bonecas negras, brinquedos que tenham essa origem africana. Por isso que trabalhamos na formação com jogos africanos, né, a mancala e outros jogos, porque nós precisamos conhecer. Né? Nos foi negada essa história. A história que foi negada aos negros por causa da visão europeia que sempre se sobressaiu em território brasileiro, miscigenado, é a mesma que deixou de lado a luta de Zumbi dos Palmares e preferiu ressaltar Princesa Isabel, uma princesa branca que teria libertado os escravos. É por isso que o dia 20 de novembro marca a luta e a resistência contra a escravidão. É uma das datas mais importantes do calendário para a comunidade negra. 20 de novembro é a data que celebramos o dia de Zumbi dos Palmares e todo o povo negro
é convidado a participar de reflexões sobre a inserção do negro na sociedade brasileira e as condições do negro após a abolição de 13 de maio, que foi uma abolição fake, que não deu cidadania para o negro. Então, na verdade, é um dia de luta, né, e de busca por melhorias de condições de inserção social, econômica e política. É para desconstruir mais de 500 anos de racismo que educadores se reúnem em encontros como esse. Eles se sentem responsáveis por contar e reescrever a real história do Brasil para um futuro mais justo e igualitário. A gente entende que através do acesso ao ensino superior, a gente consegue transformar também a educação básica e toda a sociedade. Não à toa a gente luta pelas leis de cotas, a gente é a favor do fim do vestibular também, porque a gente acredita que o vestibular é um filtro, e o filtro ele serve para tirar pessoas, afunilar de fato para esse conhecimento. E a gente acredita que o conhecimento tem que ser compartilhado. E aí, quando a gente se depara com os conteúdos sobre danças populares, danças brasileiras, samba, capoeira, né, nas lutas, as lutas indígenas também, jogos e brincadeiras, também contextualizar o processo histórico, quando surgiu, quais foram as evoluções, qual que é o impacto na nossa cultura hoje. A educação transforma, desde que a educação faça acontecer as leis. Mas nós percebemos que ainda hoje, 20 anos depois dessa lei, não existe em muitas escolas a discussão do racismo. Então não basta ter a lei, essa lei precisa ser implementada. E aí a necessidade de ter professores, como nós apresentamos aqui, né? Professores que abraçam essa lei e sintam-se responsáveis pela eliminação do racismo na sociedade brasileira.